Bom, nós tínhamos falado de manhã sobre o espírito da criação do Fundo de Sustentabilidade Social, que é alimentado pela taxa turística e da sua transparência e das regras que foram implementadas a partir de 2017, precisamente para poder qualificar o turismo de uma forma sustentada, que aliás reflete a visão que o Governo tem sobre o desenvolvimento do turismo, que é de um crescimento sustentável e sustentado no tempo, por forma a preservar aquilo que são os recursos naturais, humanos do país e poder continuar a trazer benefícios para a população, para as empresas cabo-verdianas, mas também para permitir que as gerações atuais e as gerações vindouras consigam tirar proveito deste importante recurso do país, que continuará a ser, por os próximos anos, a principal atividade económica e um excelente instrumento de combate à pobreza. Ao se criar o Fundo de Sustentabilidade do Turismo, criou-se com esse espírito de transferir um pouco a responsabilidade para aquele que visita um determinado destino, uma determinada ilha, algum ónus de solidariedade para que possamos continuar a manter esse destino visitável. Porque aquele que visita uma ilha, obviamente que traz-nos recursos financeiros, traz receita para os hotéis, traz impostos para o Estado, traz taxas também para as câmaras, mas também traz os seus impactos negativos, não é? Designadamente a produção do lixo, que é uma matéria que temos que continuar a olhar com muita atenção. E quando se criou a taxa, foi nesse sentido de também aquele que é o nacional, quando visita uma ilha, também tem os seus impactos, independentemente de ser nacional ou estrangeiro. Por isso é que há esse espírito de que todos, independentemente da nacionalidade, devem pagar, devem contribuir com a taxa, porque é com este valor é que nós temos feito os investimentos de requalificação urbana e requalificação ambiental também. Obviamente que é uma matéria que também nós poderemos analisar no futuro e ver, na lógica daquilo que a senhora deputada está a falar, que é a possibilidade ou não, mas temos que ver a sustentabilidade desses fundos, de isentar os nacionais, tendo em vista outra coisa boa, que é o fomento do turismo interno. Mas são matérias que nós precisamos fazer as contas para podermos saber se de facto este é o caminho. Veja que agora nós estamos a fazer este aumento para 2,5 euros, é precisamente para aumentar a receita, para aumentar também o alcance das políticas sociais de sustentabilidade e retirar neste momento esta fatia que é dos nacionais pode ser contraproducente. Mas é uma matéria que devemos continuar a analisar. Artigo 24, alteração do Decreto-Lei número 44/2017, de 21 de setembro. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Artigo 24. Alteração do Decreto-Lei número 44/2017, de 21 de setembro. O artigo 4º do Decreto-Lei número 44/2017, de 21 de setembro, que aprova o regime jurídico da contribuição turística, passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Valor da contribuição turística. 1. O valor da contribuição turística é fixado em 276 escudos. 2 fica a mesma redação, 3 também. 4. De receitas arrecadadas, nos termos do número 1, o montante de 56 escudos é consignado ao Fundo Mais, a ser criado nos termos da lei, para financiamento de projetos destinados à erradicação da pobreza extrema. Muito obrigado, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. O PAICV tem uma proposta, não é? Sr. Deputado Julião Varela tem a palavra. Sim, nós temos, de facto, a proposta do acrescente de mais um número, que seria o número 5, com a seguinte redação. A taxa turística referida no número 1 anterior não é aplicável a cidadãos nacionais, incluindo imigrantes.
Portanto, a taxa turística referida no número 1 anterior não é aplicável a cidadãos nacionais, incluindo imigrantes. Portanto, esta é a proposta de acréscimo do PAICV. Senhora Deputada Lúcia dos Passos, tenha bondade. Para uma intervenção. Tenha bondade. Muito boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente. Não gostava que o PAICV esclareceva para cabo-verdianos se acompanhar. Cada que ser solidário com pessoas mais pobres. Para modo que ele taxa ali e para bem ajuda o governo tem um programa sustentável de combate à pobreza. O PAICV também está falando, mas nós nacional, mas nunca deve contribuir para outras pessoas do sistema pobreza. A nós go, não está estendendo mão, não está falando turista, dão para ajudar a pobre, mas aquele turista, ele trabalhou nas terras, mas não se trabalhou na nossa terra. No TACMI tem que ser solidário com nós. Agora, nós internamente, nunca está ser solidário com a nossa população, não está bem, faz uma proposta para falar, mas não nunca te ajuda. A nós tem um lema de nós que tem que ter uma imagem de juntamão. O único que é aquele símbolo de juntamão de nós, é só que está convém nós. Portanto, não taxa, mas não deve ser solidário, não deve ser responsável. Grupo de apoio orçamental está congratula com essa medida, para é uma boa medida, e está mostra que o governo quer ter um programa de combate à pobreza a médio e longo prazo, para que fique na dependência de parceiros internacionais. E está criando um fundo nacional para poder fazer esse combate. Um combate à pobreza que está alinhado com aquilo que é a Agenda 2063 da União Africana, onde que chefes de Estado estão falando, mas todos os Estados-membros devem mobilizar recursos internos para fazer combate à pobreza e eliminar a pobreza extrema até 2026. Não tem uma oportunidade de não ser solidário com a nossa população, com pessoas pobres, a PAICV está falando, não, a nós nunca está a contribuir. Por amor de Deus, não seja coerente. Obrigado. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Senhor deputado Rui Semedo, para uma intervenção. Tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Não, que ali acho que leva aquela questão ali para um campo de não discussão. Para um campo de não discussão. Não se fala de uma taxa aplicada a turistas nacionais. Nunca se fala de nós. Nunca se fala de nós. Não se fala de turistas nacionais. Turistas nacionais, incluindo os imigrantes. Ora, que eles vão para o hotel e tem uma taxa turística que é cobrada a turistas. Não se está falando para isentar nacionais, para permitir fluxos de viagens, até permite dinâmica económica, para permitir troca entre ilhas, para permitir circulação de pessoas, para permitir dinâmica de economia nacional, para permitir promoção de turismo nacional. E não aplicando a taxa igual, que acaba na cabeça de ninguém aquela coisa que deputada Santa Flor. Que acaba na cabeça de ninguém, não se está mas você aplica. Cabo-verdianos têm que saber o que é que se está passando. Aquela taxa turística ali de 200 e tal escudos, que se tem aumentado, mas 50 e tal escudos, é taxa que é igual que está pagado com alguém que vem da Alemanha, alguém que vem da Holanda, alguém que vem de França, alguém que vem de Merca, qualquer turista internacional, de China, de Dubai, está pago aquele que lá. Não se está falando turismo nacional. Turista nacional podia isentava daquela questão. É aquele que não quer falar. Naquele grupo lá, naquela faixa, um doente evacuado que veio de Boa Vista para São Vicente, que instala numa pensão, está paga a taxa turística. Um doente evacuado que vem de Brava para a praia, que instalado numa pensão, está paga a taxa turística. É justo não cobrar essa taxa turística? Não faz sentido. Agora, deputada se está falando se nunca quer solidariedade. A mim está disponível para descontar no meu vencimento 1000 escudos para mês, que é mais cheio que aquele. Descontar 1000 escudos para mês para solidariedade. Mas para solidariedade com pessoas, descontar 1000 escudos, está disposto a pagar. Agora, não estudo, não está. Mas taxa turística aquele para Flamengo, que a solidariedade com nacionais é demagogia. Demagogia pura. Porque você te cobra até doentes taxa turística. Um doente que vem de Brava para bem praia, está um pensão, e paga a mesma coisa que um alemão
que bem turismo ali na praia, igual, que tem nenhuma diferença. Não se falamos taxas turísticas, podia poupada a nacionais. Um imigrante que vem dos Estados Unidos, para dormir na praia, 2 ou 3 dias, ou uma semana, se cacha voo, e está para uma pensão, e está paga a taxa turística. Não compreende o esforço que o senhor presidente do PSV faz para tentar mostrar solidariedade, mas ele sabe que é que esta fala tudo verdade. Agora, não queria falar cabo-verdianos que está seguindo lá na casa, que ele taxa ali é para quem que também ser utilizado, para quem que é público-alvo, é para bem-ajudar crianças e adolescentes, é para bem-ajudar aqueles jovens que estão na escola, que têm emprego, que têm informação, é para não ajudar aqueles imigrantes. Para nós hoje é país de acolhimento, que os imigrantes vêm dos outros países, que também vivem no nosso país, que têm dificuldade, essa taxa é para ajudar pessoas toxicodependentes, é para ajudar mulheres, chefes de família que têm trabalho, é para ajudar pessoas com deficiência, é para ajudar pessoas idosas. E, senhor deputado, todo imigrante tem prazer na colabora, na solidariza, na ajuda ao desenvolvimento desse país. Portanto, é que imigrante que vem para a casa, é imigrante que vem, que está no hotel, ou que vai para o hotel, e vai para o hotel para morar, tem meios, assim? Então, de forma solidária, ele colabora para ajudar criar esse fundo liceu. Por isso, que bem para não confundir ninguém de cabeça, para morar imigrantes também fera, normal que está cobrado taxa de turismo. E imigrante que escolhe hotel para passar se férias, que deixa taxa de turismo sim amigo. A hora que vai passa férias na Portugal não está paga taxa de turismo. Agora, senhor deputado, não tem dinheiro, não sabe passar férias lá Santo Antônio, não sabe passar férias lá Tarrafal, já não paga hotel, nunca quer pagar aquele não tem para ajudar pessoas. Se não tem dinheiro para pagar hotel, é para não pode pagar aquela contribuição ali sim. Portanto, é solidariedade. A não saber quem está bem de fora, que ia fazer poupança, que também ia pagar tudo que os impostos iam ali, que eles iam ali, tudo que as pessoas estão pagando nesses países. Imigrante que sabem, aquele turista que vem de França, de Inglaterra, na Inglaterra, na Alemanha, ia paga taxa de turismo, ia paga taxa de lixo, ia paga taxa de condomínio, ia paga tudo que as taxas lá cima. Mas também Cabo Verde, ele deixa essa contribuição para que nós país não tenha um fundo para não trabalhar, para não combater pobreza extrema, para não ter pessoas de pobreza extrema, que é um objetivo global, é só o objetivo de Cabo Verde. Meta 2026, que o governo tem, está na PEDES 12, está de acordo com o plano estratégico do governo, está de acordo com a Agenda 2063 da União Africana, por isso não deve ser solidário, é ali que não deve mostrar solidariedade. Senhor deputado, 1000 escuro, para ajudar é pouco, para aquele que não está ganho. Obrigado. Agora, bem lifla, mas não está disponível de 1000 a 12.000, que ele brinca com a sanidade mental de Cabo Verdeano. E nós, a maioria, nunca te permite que fazer ali nesse caso. Essa taxa, quem é que te respeita essa taxa? É para modo, é que te respeita pobre de Cabo Verde. E conceito de turista é muito claro. E está claro na todo o livro e na página de net também está lá. Bem confunde limão, alguém saiba tratamento, ou isso ou aquilo, e tenta, mais uma vez, com argumentos populistas, que é nada que te serve para no debate esse importante instrumento. Esta leva a outra conclusão, que nós que está disponível a debate orçamento e a fornece à população de Cabo Verde o melhor. Porque essa taxa está-se objetivo claro, criação de um fundo mais, vai diretamente para pobre. Portanto, a nós internamente nunca está a assinar a comunidade internacional, mas nós também nos está a contribuir. Que moral que não tem que pedir constantemente a comunidade internacional para dar-nos, para não continuar a resolver os problemas internos. E não te deixa ele claramente, senhor líder do PSV, nós nunca queremos escudos de nenhum. Nunca queremos escudos de nenhum de nossos excelentes franhas colegas. Nós nunca merecemos escudos. Nós não temos que trabalhar assim, com seriedade, para nos dotar cabo-verdianos de seis independência, para arranjar seus próprios escudos. Portanto, é que a implementação de política de assistencialismo que está levando a leva Cabo Verde para nenhum sítio. Muito obrigado. Este debate sobre este tema é de uma importância acrescida, porque está no quadro do programa do Governo que visa eliminar a pobreza extrema no horizonte 2026.
Eu penso que todos nós, hoje, falamos durante todo o dia, desde ontem, sobre o nosso compromisso com os mais pobres. O nosso compromisso em ajudar a combater e eliminar a pobreza extrema. Há uma proposta para que todos contribuam para a eliminação da pobreza extrema, o PSV é contra. É incoerente, não é sensato. Nós não estamos aqui a fazer nada, estamos apenas a aumentar em 50 cêntimos de euro e a alocar e a consignar esse aumento a um fundo mais para combater e para eliminar a pobreza extrema. Todo o resto mantém-se constante. Se alguém é contra, alocamos recursos, porque se nós estamos a pedir aos estrangeiros que contribuam para eliminar a pobreza extrema, nós somos os primeiros a contribuir nos termos da lei. Não é com anúncio de doação em plena sessão parlamentar. Não é a forma de se estar e de se fazer propostas politicamente relevantes. Mas é com uma proposta de lei. Portanto, se quer dar os 1000 escudos, antes de dar os 1000 escudos, aprove esta proposta de lei para podermos ver que está coerente com aquilo que acabou de dizer. Caso contrário, está aqui apenas a fazer um filme em relação a essa proposta. Muito obrigado. Sim. Já estamos em condições de passar à votação. Vamos votar a proposta de alteração feita pela bancada parlamentar do PAICV, que acresce o número 5, que diz a taxa turística referida no número 1 anterior não é aplicável... aliás, a taxa turística referida no número 1 anterior não é aplicável a cidadãos nacionais, incluindo imigrantes, a taxa. Quem vota a favor? Muito obrigado. Muito obrigado. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Muito obrigado. A proposta de alteração da bancada do PAICV ao artigo 23 foi rejeitada por 30 votos a favor, sendo 26 da bancada do PAICV e 4 senhores deputados da UCID, nenhum voto contra e 38 abstenções da bancada do MPD. Portanto, rejeitada. Vamos avançar para a proposta original. Sr. Deputado Rui Semedo, para uma declaração de votos. Tem a palavra. Essa questão de taxa turística, se não quer promover turismo nacional, porque turismo que não quer desenvolver é turista mobilizado de fora, essencialmente. Mas nós também não queremos promover turismo nacional, permitindo circulação de pessoas. E pessoas, a hora que circula, esta consome em hotéis, esta consome em restaurantes, esta consome no transporte, mesmo turistas nacionais. Portanto, não tem necessidade de promover os turismos nacionais, de promover circulação de pessoas entre eles, de facilitar a circulação de pessoas entre eles. E não condicionar-se para via de oneração de uma taxa que não sabe de antemão, mas governantes que está paga, mas povo que não sabe, mais um vez, vai pôr paga, vai meter mão na bolsa. Governantes te protege e te vai meter mão na bolsa de povo. Muito obrigado. Relativamente à intervenção do deputado Rui Semedo e líder do partido da oposição nesse momento, que não te pensa, mas um dia te aspira a ser poder nesse país, é realmente de um populismo e de uma falta de realismo nunca assistido nesse parlamento. É novo nesse caso, mas sempre insiste debates no parlamento e o que no Sicília hoje nunca te pensava assistir presencialmente, porque isto é um filme de terror. Sr. Presidente, o Governo tem dúvidas em relação àquilo que deve ser o melhor procedimento da Casa Parlamentar, quando de forma sistemática tem sido dito aqui, e da última vez na pessoa do Sr. Deputado Rui Semedo, de que o Governo não é pessoa de bem, de que o Governo não paga
e quer meter a mão no bolso do povo. Creio que, em jeito de consideração institucional para o governo e para os políticos, importa que todos nós tenhamos algum cuidado na abordagem que a gente faz. Porque nós estamos em democracia, o que pressupõe a alternância do poder. Pode ser que demore muito, mas é expectável que o PICV um dia ganhe as eleições e seja poder. E é expectável que todos nós tenhamos alguma contenção na forma como nós nos tratamos mutuamente. Porque, no final das contas, o ganho não é de ninguém. Basicamente para dizer, nenhum político, seja de que lado estiver, ganha com esse tipo de abordagem, com esse tipo de intervenção. Para concluir, Sr. Presidente, e para que fique claro, o Governo é pessoa de bem. Tem um instrumento que é o Orçamento do Estado para materializar a sua política. Uma política que está gizada no seu programa do Governo e, como tal, utiliza um instrumento anual para poder cumprir aquilo que é o compromisso que se apresentou perante a população. Esta medida que está cá, em relação Ministra, está a interpelar a mesa mais... sobre a condução dos trabalhos. Sim, a interpelação é sobre a condução dos trabalhos. Vou concluir, Sr. Presidente. Esta é uma medida que está inserida no orçamento e, em relação à condução dos trabalhos, Sr. Presidente, nós estamos em crer que há uma sede, que é a Comissão Especializada, onde as propostas que possam ter impacto devem ser apresentadas para que possam ser efetivamente avaliadas, para que depois não se venha fazer acusações de que se despreza ou não se considera todas as propostas. Exatamente porque faltarão sempre dados para se poder aferir essas propostas da melhor forma. É este o esclarecimento, é essa dúvida que nós temos em relação ao procedimento da Casa Parlamentar, seja em relação às propostas, seja em relação à forma como um sujeito parlamentar se dirige a outro, e em especial, neste caso, em relação ao Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo é uma pessoa de bem. Aí não há dúvidas. O Governo é uma pessoa de bem e eu não disse que não é. Segundo, eu disse que mete a mão nos bolsos dos cabo-verdianos. Faltou dizer uma coisa. Faltou citar o direito de autor. Porque esta expressão, meter a mão nos bolsos dos cabo-verdianos, foi inaugurada pelo MPD quando esteve na oposição. E a senhora ministra usou essa expressão variadíssimas vezes. Variadíssimas vezes, é só irmos à ata e encontrarmos essa expressão, meter as mãos nos bolsos dos cabo-verdianos. Agora, faltou de facto dizer que esta expressão tem um autor, que é o MPD. Eu pedi de emprestado esta expressão e utilizei. Mas, Sr. Deputado, meter as mãos nos bolsos não tem nada a ver com a condução dos trabalhos. Quer dizer, fica complicado também essa interpelação. Não sei se está a ver. Não, estou a ver. Está a ver, então... Não, mas ela falou disso, né? Sim, mas a mesa, coitada da mesa. Né? A mesa fica aqui, não podendo meter mão nos bolsos, as coisas... Não, é só para... como ela está a criticar a expressão utilizada e sem que o Presidente tivesse chamado a atenção, então eu estou a trazer o histórico deste processo todo para demonstrar onde surgiu a expressão meter as mãos nos bolsos dos cabo-verdianos, que nós estamos a utilizar porque pensamos que era pacífico quando a MPD estava a utilizar e que não era ofensa. Se é ofensa, nós retiramos a expressão e pensamos que retirem, mesmo que seja com efeito retroativo, a expressão que tinham utilizado contra nós também. Muito obrigado. Agora vamos passar à votação da proposta original, do artigo original. Então vamos passar à votação do artigo 24 da proposta do Governo. Quem vota a favor? Muito obrigado. Muito obrigado. Quem vota contra? Muito obrigado. Obrigado. Quem se abstém? Muito obrigado. Muito obrigado. O artigo 24, proposto pelo Governo, foi aprovado com 38 votos a favor da bancada do MPD, 26 votos contra da bancada do PICV e 4 abstenções dos senhores deputados da UCID. Portanto, aprovado. Vamos passar.
Senhora deputada Décia Almeida, para a declaração de votos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós não votamos contra, sobretudo para uma taxa, mas cabo-verdianos, sobretudo que esse que está desloca entre ilhas para questão de saúde, para morar, escrever a visita a suas famílias, sobretudo na situação que esse que está fora de Cabo Verde, que também está para na praia, para o governo que está conseguir garantir transporte para vai direto a essas ilhas, rabidantes que está busca pôr seus filhos no taxa, mas que está com capacidade de bem assumir mais desses custos ali nas suas vidas. Além disso, também no taxa, uma turista nacional é que tem o mesmo nível de vida que um turista internacional. É só para não comparar salário e rendimento de esses dois. O governo Benlita fala, mas é uma medida para a questão de eliminar a pobreza. Bom, nós não estamos contentes se a pobreza é eliminada realmente em 2026. Pobreza extrema. Mas agora não está pergunta governo. Medida de eliminar a pobreza e transferência de renda. E que renda é aquele que não está transferir a RSI? Para uma RSI, hora que nos transferir 5.800 escudos para uma família, que não pensa uma família na Cabo Verde tem uma média de 4 alguém, que não dividir, ele está 48 escudos para mês, para cada alguém na família. 48 escudos que está para comprar 4 pão. Portanto, o governo que está dando nem café que fare almoço com janta. Não está pergunta ao governo se que tinha outro modo de trabalhar esse dinheiro ali que não tem que ir buscar na família. Nunca pode poupar em alguns gastos de governo. Membros de governo têm necessidade anualmente de cabo-verdianos a pagar para gastos de roupa, de sapato, de calçado. Membros de governo têm necessidade de ter tantas deslocações anual. Se Covid bem mostrando, mas não pode usar plataformas digitais, não tem que se fazer tantas viagens. Naquela nunca pode poupar, também. Na outra publicidade e propaganda, o governo nunca podia poupar, se não poupa na tudo que ela tem certeza, mas dá para não fazer um programa mais. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, se amanhã fala na comissão especializada, então concorda? Melhor forma de combate à pobreza é promover emprego digno e bem remunerado. E é aquele que Cabo Verdeano se espera de nós. Para esse governo ele tem capacidade de promover emprego digno e bem remunerado para todos os jovens tenham oportunidade de trabalhar, de garantir seus empregos, de ter seus rendimentos, de concorrer a cargos públicos e concorrer a cargos nacionais e internacionais. E para que esse começa a ser filho nem de A, nem de B, nem de ministro, nem de presidente. Eles têm simplesmente que ter formação. Realmente fica difícil entender a coerência de PICV. Nós não votamos a favor para uma medida estruturante que o governo está implementa para combater a pobreza extrema. O governo, no programa Mais, tem 6 linhas de orientação de política. Primeiro é cuidados. PICV é contra que o governo disponibiliza financiamento para toda criança de 0 a 3 anos tenha acesso à creche, criança de 4 a 6 anos tem acesso a pré-escolar, para aquela que eu estou falando, para modo dentro de política de cuidados, não tem programa para apoiar mães que têm dificuldade, para poder pôr seus filhos na creche e para aquela mulher vai bem de sem preocupação. Não tem programa de centro de dia, para a hora que mãe está no mercado também, para ser filho que fica na rua, para nunca ter mais delinquente na rua. Não tem programa de rendimento de inclusão, que é para aquelas mulheres que têm acesso ao rendimento, para poder ter acesso ao rendimento, ter acesso à formação e ter uma vida digna. E isso depende de garras de político. Ainda esse programa mais tem questão de educação
e formação profissional. Senhora deputada está falando para criar emprego digno. Para criar emprego digno é preciso que jovens passem para a formação. E é exatamente aquilo que o Fundomar está a fazer. Dá jovens formação, capacitas e dá incentivo para eles criar suas empresas, disponibiliza financiamento através do ecossistema de financiamento, startup jovem, para eles terem acesso a financiamento para eles criar suas próprias empresas e ainda dá incentivo à empresa que contrata jovens para seu primeiro emprego. Mas também esse programa ali tem alargamento de taxa moderadora para pessoas de nível 3. E tem também habitação e saneamento. A nós, na praia, mais de 40% de população que tem acesso a serviço básico, que tem acesso à rede de esgoto, que tem acesso à casa de banho. Senhora deputada Tati, é justo que uma pessoa idosa de 80 anos que tem casa de banho, esse programa é para aquele, é para ajudar que as pessoas idosas que têm acesso à casa de banho, que as pessoas idosas que estão morando só, para ter um cuidadores, que é uma nova categoria profissional que não cria na quadra desse programa ali, para poder cuidar desse, para ajudar e para eles terem uma vida digna, para as pessoas que trabalham nessas vidas, para esse país. Então, nesse momento, cabe a nós também devolver tudo o que eles fazem em termos de trabalho para esse país. E não está devolver com dignidade. Não tem um estatuto de idoso para que pessoas idosas tenham uma vida mais digna. Para terminar, para falar, mas também esse programa ali, ele também trabalha cultura e desporto, que inclui juventude. Por isso, nunca entende porque que PICV é contra que turistas nacionais, nunca está falando doente, nunca está falando pessoas que estão bem para casa de vizinha nem de família, não se fala pessoas que têm meios, que sabem passar se férias, que estão por noite, que estão dormindo no hotel, para morar pode ter uma contribuição para que não tenha um programa sustentável para não dar pessoas pobres, pessoas que vivem na extrema pobreza, para não trazer daquele vira para uma vida mais digna. Muito obrigada. Apesar de entendermos que o país precisa, sem sombra de dúvida, de termos mais turistas, precisamos ir buscar algum valor à presença destes turistas no nosso país, mas o governo, ao aumentar este valor para mais 50 cêntimos, e com o argumento que nos apresenta, de que estes 50 cêntimos a mais vai ser utilizado para um fundo que designaram de Fundo Mais para combater a pobreza extrema até 2026, para nós é uma pura brincadeira, passo a expressão, e não cheira a muita seriedade. Não cheira a muita seriedade pelas razões que há bocado nós acabamos de apontar, que não é com 63 escudos, repito, 63 escudos mês por pessoa é que se vai até 2026 erradicar a pobreza extrema de Cabo Verde. Sr. Deputado, em primeiro lugar, nós estamos a falar aqui na proposta de lei de pernoitas e não de taxa por turista. Já, primeiro erro. Segundo erro, o programa de combate à pobreza extrema não se resume ao programa Mais. É apenas um instrumento que ajuda nesse combate. Se o deputado for ver o orçamento, vai ver que tem lá inúmeras medidas de combate à pobreza extrema. Medidas essas que são avaliadas em mais de 10 milhões de contos. O Sr. Deputado não pode fazer o seu discurso como se o Governo estivesse a pensar combater a pobreza extrema no ano de 2026 apenas com o Fundo Mais. Quer dizer, ninguém poderia estar aqui a afirmar. Sr. Deputado Celso, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, rapidamente para dizer ao colega e amigo António Monteiro que aqui também não há nenhuma, essa aritmética que ele fez. 2019, que foi o ano que nós podemos considerar que é o melhor ano, tivemos a volta de 6 milhões de turistas. Multiplicado por 56, como ele disse aqui, temos um valor de 336 milhões de escudos. Dividido por 132 mil pobres, que ali não quer excluir também, porque o objetivo é da pobreza extrema, ainda dá um valor de 2.545 escudos para cada um. Se considera que isso não é nada, associado a várias outras medidas que já foi anunciado aqui, pronto, nós não estamos a insistir que tenhamos o mesmo entendimento, mas o objetivo é único, eliminar a pobreza extrema. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado António Monteiro,
Eu tenho muito respeito por Simas. Agora António Monteiro também. António Monteiro, o senhor repetiu várias vezes e tirou conclusões com base numa análise errada. O senhor deputado tem de reportar a lei sobre a taxa turística. Não é sobre o número de turistas, mas sobre pernoita. Primeiro. Segundo, senhor deputado, é que o programa de combate à pobreza extrema não se resume ao programa Mais. O programa Mais é apenas um instrumento, junto com os demais instrumentos que já foram aqui repetidos em relação à intervenção do Governo no que tange a este programa. Então, tentar fazer uma afirmação com base apenas nesse programa, para dizer que o Governo está a querer eliminar a pobreza extrema apenas com o Fundo Mais, eu penso que não é justo, não é sério, Sr. Deputado. Tem de corrigir essa afirmação, porque não corresponde à verdade dos factos. O Sr. Deputado tem o orçamento nas mãos para concluir que assim não é. Sr. Deputado António Monteiro, quer intervir novamente sobre este artigo? Está a gostar deste artigo? Está sem som. Está sem som. É uma intervenção, Sr. Presidente. Sim, tenha bondade. Obrigado. Não, rapidamente para dizer, bom, nós não temos 6 milhões de turistas. O que nós tivemos em 2019 foi muito aquém de 1 milhão de turistas num ano. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, nós fizemos as nossas contas. Mesmo que admitamos que seja multiplicado por 7, estaremos a falar de 420 contos. Mesmo que assim seja. Não é com esse valor é que nós, por mês, é que nós iremos combater a pobreza. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Primeiro-Ministro tem a palavra. Um minuto só. Sr. Deputado, entenda uma vez por todas. Não estamos a falar do número de turistas, estamos a falar de dormidas. Um turista, quando vem, faz N dormidas em Cabo Verde. Portanto, não é número de turista, é dormidas que é o referencial para a aplicação da taxa turística. Ponto final, parágrafo. Muito obrigado.